Parece mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva? Em tudo o que Sara te diz, ouve a voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho desta serva, uma nação, porquanto a tua descendência é. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou, diga comigo, pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros. Também lhe deu o, diga comigo, menino, e despediu. E então ela partiu andando errante no deserto de Betseba. Versículo 15. E consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo das árvores e foi assentar em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Santo Deus, leva-me além. Só mais uma vez, vamos cantar. Leva-me além. Olha que coisa linda, um nível mais profundo. Você pode declarar? A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, leva-me além. Meu Deus, hein? Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Quem quer mais de Deus, quem quer mais unção, quem quer mais poder, quem quer ser mais usado, precisa ir além. Em algumas ocasiões, precisa sair do seu habitat natural e precisa ser lançado a um deserto para poder entender e descobrir aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus e liberar o ministério de louvor. Gênesis capítulo de número 21. Nós então efetuamos a leitura a partir do versículo de número 11 e fomos até o versículo de número 16. E esse texto é extremamente interessante e eu fico verdadeiramente impactado com o que Deus faz nas nossas vidas. Hoje à tarde, na verdade eu estava estudando algumas coisas, algumas palavras, mas hoje à tarde, finalzinho da tarde, Deus ministrou no meu coração que eu ministraria esse texto. E o pastor me chamou ali e falou assim: pastor, sobe direto o senhor para pregar. Eu falei: eu vou cantar mais um louvor, porque o Espírito gritou no meu coração: leva-me além. E eu comecei a entender o que Deus quer fazer comigo, contigo. Deus quer te levar além. Deus quer te tirar desse comodismo que vivemos. Deus quer te tirar desse negócio cotidiano de todo dia, mesma coisa, mesma igreja. Está na hora de ir além, está na hora de mover. Está na hora de viver o sobrenatural de Deus. E para vivermos o sobrenatural de Deus, precisamos entrar no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, lá a partir do versículo 21, que a palavra de Deus diz que as misericórdias se renovam a cada manhã. Então, para viver o sobrenatural de Deus, eu preciso toda manhã querer ir além. Eu não posso me acomodar na minha cadeira, eu não posso me acomodar na minha posição, eu não posso me acomodar apenas em ler um livrinho, um versículo ao dia. Eu não posso me acomodar com pequenas coisas do reino. Se eu quero ir além, eu preciso perder o controle, eu preciso mergulhar, eu preciso tirar meus pés do fundo da água e deixar o Senhor me lançar. Se o seu desejo nessa noite, no culto da vitória, é adquirir a sua vitória, necessário ir além. Olha que interessante que o Espírito Santo está falando no meu coração. Existem homens e mulheres aqui dentro que conseguem vitórias, mas vitórias apenas no primeiro jogo, pastor. Dia 7 tem o primeiro jogo, hein? Aí o camarada ganha o primeiro jogo, fica todo bobo. Mas não vigia,
não quer ir além, se acomoda com a primeira vitória e vem um segundo jogo, toma de goleada. Como assim? Ei, querido, a Bíblia nos fez mais que vencedores, mas para que possamos adquirir o título de mais que vencedores, temos que viver o sobrenatural de Deus todos os dias. Você não pode se contentar um dia igual ao outro. Precisamos de uma novidade diária de vida com Deus. Porque quando tu menos espera, quanto mais tu busca, quando tu menos espera, o sobrenatural acontece diante dos teus olhos. E quando o sobrenatural acontece, diga para o seu irmão: você está preparado? É o irmão que vive pedindo: Senhor me abençoa, Senhor me abençoa. Quando Deus me abençoa, ele fala: meu Deus, eu não acredito. Como? Você está pedindo para ser abençoado, como é que você não acredita? Porque não quer viver o sobrenatural. Vive naquele mundinho, vive naquele cercadinho. Irmãos, precisa ir além. Eu estou preparado para viver no sobrenatural, embora o meu natural tenha sido tenebroso. Mas eu sirvo o Deus do haja. Eu sirvo o Deus que no estalar de dedos muda a história. Mas Deus, como é que Deus vai mudar a história no estalar de dedos se eu não estou preparado para viver o sobrenatural? Tem um louvor que nós cantamos que diz assim: eu não sou daqui, para casa eu irei. Se eu viver como os daqui, eu nunca vou viver. Eu nunca vou entender as coisas que são da minha casa de verdade, que são dos céus. Porque as coisas do céu não se explicam na terra. Vamos só entender esse texto. A Bíblia fala então que já havia uma disserção entre Agar e Sara. A gente já viu algumas pessoas, pastor, pastora, outras pessoas falando sobre esse texto, pregando sobre esse texto, discernindo sobre esse texto. Então nós entendemos que depois que nasce Isaac, Sara então, ela começa a entender que Agar, na verdade, já virou um objeto obsoleto dentro da sua casa e virou muito mais uma ameaça do que uma auxiliar, do que uma ajudadora, do que uma apoiadora, alguém que durante um bom tempo lhe foi muito útil. Eu espero que Deus começou já a falar contigo nesta noite. Porque às vezes é assim. Às vezes nós somos a solução do problema. Até que, se você não estiver pronto para ir além, você vai estagnar naquela solução do problema que você resolveu. E quando surge algo que supre aquela sua necessidade, você se torna um objeto obsoleto. Eu, em nome de Jesus, nunca serei obsoleto na casa do Senhor. Porque todo dia eu quero ir além. Tem muita gente que ficou obsoleta na casa do Senhor. Só sei orar assim, só sei pregar assim, só sei ficar na portaria, só sei limpar banheiro. Querido, Deus está pedindo para que você vá além. Deus está querendo que se mova. Deus não te chamou uma pessoa de uma nota só. Eu estava conversando na segunda-feira, numa célula de homens. Existe um filme chamado Bohemian Rhapsody, que conta a história do Fred Mercury. E a canção principal chama-se Bohemian Rhapsody. E a canção, para quem toca piano, essas coisas, vai entender. Ele faz a nota aqui, e depois ele vai lá do outro lado do piano e toca duas notas. Aí fica tan, 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 tan. Só que a nota é oitava abaixo, sei lá o que é aquilo. Só que é dentro do mesmo tom que está aqui. Pastor, o que o senhor está dizendo com isso? Às vezes, a gente está assim, ó, vivendo hoje. Hoje está muito bom. Mas quando tu para aqui, quando você acha que está limitado aqui, Deus vai lá atrás e fala assim, ó, tem. O que é isso, pastor? Ele está voltando lá atrás te lembrando que você já foi muito melhor do que você é hoje. Ele está lá atrás te lembrando que você já buscou muito mais do que você busca hoje. Ele está indo lá atrás te lembrando que você tinha muito mais vontade do que você tem hoje. A gente vai estagnando, sabe? Se o Bruno não quiser ir além, ele vai estagnar no baixo. Ele vai estagnar no seu instrumento. A Ana, o pastor, eu. Se nós não quisermos ir além em Deus, e como é que é ir além? Se dedicar, buscar, orar. Eu gosto de dizer, quem me conhece sabe disso, eu amo quando Deus me dá texto muito conhecido, porque Deus está me levando além. Deus fala assim, porque eu tenho esse negócio, eu sou meio, como é que se pode dizer? Eu sou meio sistemático. Eu não gosto de pregar a mesma mensagem, eu não gosto de falar as mesmas coisas.
embora aconteça, mas eu sou meio sistemático. E quando Deus me dá um texto conhecido que muita gente pregou, eu fico assim impactado, porque eu sei que Deus vai me levar além, porque eu sei que sempre tem algo mais. Eu estava fazendo um estudo, existe um homem chamado nos Estados Unidos Mark Murdock. Alguém já ouviu falar? Reverendo Mark Murdock. Eu estava vendo um estudo dele. Esse homem, ele fez uma, como é que fala? Campanha, conferência, eu sei que foi uma semana. O homem pegou todos os dias, pastor, todos os dias, durante uma semana, João 3,16, e todos os dias ele trazia uma mensagem diferente. Pastor, o que é isso? Ir além, querer mais de Deus. Sabe o que o pastor está dizendo para você hoje? Você pode ir muito longe do que você acredita. Pastor, eu só conheço um versículo, mergulha nele que todo dia Deus vai te dar uma novidade de vida. Pastor, eu só sei fazer um negocinho, mergulha nisso, que todos os dias Deus vai te mostrar algo diferente. Deus vai te fazer crescer, Deus não vai te deixar estagnado. E de repente, porque, não estou dizendo que seja esse motivo, porque tudo para Deus tem um propósito. Já havia uma rixa entre Sara e Agar, e Sara decide então, que por causa daquela rixa, porque ela não precisava mais de Ismael, porque ela havia concebido já Isaac, ela já havia concebido o seu filho, já não havia mais necessidade, então eu vou dispensar, vou mandar Abraão mandar embora esse moleque, vou mandar Abraão mandar embora essa serva, porque essa serva na verdade está me incomodando. Então entenda, porque às vezes dentro da igreja, você se sente perseguido, às vezes dentro da igreja, você se sente maltratado. O problema não é a igreja, irmãos. É Deus querendo que você se mova e vá além. É Deus querendo que você saia daquela mesma mesmice, aquela mesma picuinha, aquela mesma coisinha. Deus quer ver você fazer algo diferente. Em algumas ocasiões o Senhor tem que fazer um extremo para você e extrair de você o sobrenatural. Aquilo ficou pesado no coração de Abraão. Mas Abraão, que é o pai da fé, já começou ali a demonstrar toda a sua obediência a Deus. É pesado aos meus olhos, porém o Senhor me deu a ordem e eu vou fazer conforme o Senhor havia me dito. Nós conhecemos muito o sacrifício que o Senhor pediu a Abraão em Gênesis 22, quando Deus pede para ele sacrificar Isaac. Mas antes dele sacrificar Isaac, Deus já tinha dado para ele um tipo de sacrifício, porque você imagina, você pegar a mãe do seu filho e o seu filho e dar um odre de água, um pouco de pão e enviar para um deserto. Você está mandando para onde? Para a morte. Não há possibilidade de você sobreviver o deserto com um odre de água, um pouco de pão. Deserto não. Deserto não é brincadeira. Deserto não é Alcântara no dia de Natal às 5 horas da tarde. Não é, bem pior. Você está entendendo o que o pastor está dizendo? Então aquilo pesou no coração de Abraão. E nessa noite Deus está mandando te dizer, não pese no seu coração. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Deus falou para Abraão, pode deixar, porque eu tenho o controle de tudo. E ele diz no versículo de número 12, Abraão, não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e da tua serva. Não era só do moço, também da tua serva. Aleluias. Faz o que Sara mandou. Eu estou cuidando do negócio, Abraão. Pode dispensar, porque também de Ismael farei uma descendência. E por quê? Farei uma grande nação. Por quê? Porque ele é sua descendência. Dá uma paradinha aqui. Papai e mamãe, olha para cá. Olha para o pastor grandão. Estão me vendo? Estão me vendo? A sementinha do papai. O ventre da mamãe. Tudo que sair da sua semente, tudo que sair do seu ventre, olha para o seu irmão e diga assim, é bênção. Porque a gente tem um costume de estar dentro de casa e ter um filho, ter uma filha, que é bênção na mão do Senhor, mas o outro que não quer nada,
o outro que está lá meio que desleixado, e você acha, não, Deus está mandando dizer para você que está nos assistindo, Deus está mandando dizer para você que está aqui nessa noite, que tudo que foi gerado a partir de você que é abençoado, também será bênção. Não importa se ele não está no mesmo patamar, não importa se ele não está na mesma igreja, não importa se ele saiu de você, por causa de você, a sua descendência é abençoada. Não, porque eu tenho um filho que olha, só me dá alegria, mas tem um outro que só Jesus também é bênção. Deus decreta para Abraão, não pese ao seu coração, porque o menino será abençoado, porque é sua descendência. Diga comigo, meu filho ou a minha filha será abençoado, porque é minha descendência. Você pode falar isso com autoridade? Aquele que está por vir será abençoado, porque é minha descendência. Não importa o que o mundo diga, ele é abençoado, ela é abençoada. Por quê? Porque é minha descendência. E a palavra de Deus, ainda no livro de Gênesis, lá no capítulo de número 12, o Senhor fez uma promessa para Abraão, todos nós conhecemos: Abraão, saia da tua casa, saia da tua parentela, sim ou não? Quem está lembrado? E tem um trechozinho, se eu não me engano, lá no versículo 13 ou 14, que diz assim: abençoarei os que te abençoarei, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tudo que for vindo de Abraão é bênção. E agora você pode se colocar nesse texto e dizer: tudo que vier de mim é bênção. Não deixe o inimigo colocar algo diferente no teu coração. Tudo que faz de você é bênção. Por quê? Porque eu sou abençoado. Eu não vejo, a minha bênção não é para você ver, mas se você colar do meu lado, você vai viver essa bênção. Se você andar comigo, você vai usufruir desta bênção. Mas existem algumas coisas na nossa vida. Meu Deus, como é que esse louvor encaixou, Ana? Que se eu não for além, eu não consigo viver o sobrenatural. Então, com muito peso no coração, mesmo debaixo da ordem de Deus, eu imagino agora, Abraão, eu faço o quê? Eu creio que isso tenha sido ordem de Deus. Verdadeiramente, o texto não relata, mas eu creio que seja a ordem de Deus, porque eu penso, como pai, se minhas filhas vão para a casa de alguém ou para longe, eu vou preparar uma mala bem grande para ela. Ó, não esquece isso, não esquece a escova de dente, não esquece a roupa, a toalha, sabonete, leva um lanchinho, leva isso aqui para comer de noite, toma um dinheiro para comprar alguma coisa. Não é assim que a gente faz? Abraão olha para o lado com todas as bênçãos que ele tinha e dá um odre de água, um pedaço de pão. E olha que lindo que diz o texto no versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água e deu a Agar, pondo-o sobre os seus ombros. E também lhe deu o menino. Atente para isso, porque Abraão ele pega três coisas: o pão, a água e o menino. Agar não vem puxando o menino. Agar não fala para o menino: vamos embora, teu pai botou a gente para fora de casa. Não, Abraão entrega o menino para Agar. Pastor, o que isso quer dizer? Vamos entender. O pão, espiritualmente falando, ele significa a palavra. Abraão pegou a palavra. Toma, Agar, você vai para o deserto, mas com a palavra. Abraão pegou o odre de água, que significa o Espírito. O Espírito vai te conduzir. E pegou o menino. O que é o menino? O menino é a promessa. A palavra, o Espírito e a promessa. Porque Deus tinha prometido a Abraão que faria dele uma grande nação. Embora não fosse o primeiro projeto de Deus, Ismael, mas era descendência, Deus já havia falado: faria uma nação. Diga comigo: a palavra, o Espírito e a promessa.
Se você tiver isso na tua mão, você vai além com Deus. Você vai viver o sobrenatural. Mas olha que é interessante. A primeira coisa que acontece depois que despede, a Bíblia fala que eles saem errantes, sem saber para onde ir. Pelo meio do deserto, sem direção, sem rumo. E aí eu me perguntei, mas por que, Pai? Por quê? Aqui Deus vai mostrando nesse texto o que eu e você, em muitas ocasiões, conforme eu falei, vamos além de forma errada. Porque a gente tem a palavra, a gente tem um espírito, mas a gente sai errante por aí. Por quê? A palavra é para ser alimento, o espírito é para ser condução, mas quando você não sabe usar, ou quando você não sabe manusear, ou quando você trata de qualquer forma, você perde a direção. Eles saíram errantes, embora tinha a palavra, embora tinha a água, o espírito, mas não tinham direção. Dentro da igreja a gente tem um monte de pessoas que ouvem a palavra de Deus, que vê o sobrenatural, que vê o espírito agir, e não consegue dar uma direção na sua vida. Por quê? Porque todos os dias você entra, sente a presença de Deus, sente o espírito, quando chega lá fora parece que perdeu. Não, porque o mundo é grande, ele foi para um lado, eu fui para o outro, eu fiquei perdido no mundo. Porque a palavra e o espírito não é para andar do seu lado, não é para andar no seu bolso, é para habitar em você. E a Bíblia relata aqui que a primeira coisa que aconteceu, e consumido a água do odre. Olha que coisa forte e tremenda. Quando acabou a água, o que H faz? Ela lança o menino debaixo de uma árvore. E outra coisa que eu fiquei encafifado aqui com essa palavra, a Bíblia não relata que acabou o pão. Já parou para pensar nisso, pastor? Ele saiu com pão, com água e com o menino, mas o que acaba é a água. Sabe, queridos, sabe o que o Senhor está gritando para a igreja nessa noite? No culto da vitória, porque terça-feira foi o culto do Espírito Santo. E não tem como ter vitória sem o Espírito Santo. Ou você anda em comunhão com o Espírito Santo, ou a palavra não vai ter sentido na tua vida. Não vai nem aparecer. Quando acaba o odre, pastor, quando ela não consegue mais sentir a presença do Espírito Santo, quando ela acha que a diversidade, quando eu e você achamos que a diversidade é tão forte que o Espírito não está mais com a gente, quem já se sentiu assim? Não, Deus não está vendo a minha luta, Deus não está vendo a minha dor. O Espírito Santo, será que o Senhor que é o Consolador, será que o Senhor não está sentindo a minha dor? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Quando você para de acreditar no Espírito, para de acreditar no poder da palavra, para de acreditar que o Espírito Santo é contigo, não adianta a palavra, você não vai ter forças para se alimentar. A palavra está até lá. A Bíblia não relata que acabou a palavra, mas quando acaba o odre, a mulher se desespera. Pastor, o que o senhor está dizendo que eu não devo ler a palavra? Deve, mas sem a direção do Espírito Santo. A Bíblia é um livro. Entende o que eu estou querendo dizer? Se você for conversar com uma pessoa que se diz ateu, se você for conversar com uma pessoa extremamente estudiosa, mas que não vem para a igreja, você vai entender que ele conhece a palavra, entende a palavra, cita a palavra, mas sem o Espírito é apenas pão. E o pão, quando ele é consumido sem o Espírito, em poucos instantes, ele vai te dar fome novamente, não vai te alimentar, não vai te conduzir, não vai te preparar. Você está entendendo isso, igreja? A igreja está meio estatelada me olhando assim. Mas você precisa entender, o primordial na minha e na sua vida é a condução do Espírito. É o Espírito que nos impulsiona a ler a palavra. Se você ler a palavra sem o Espírito, você fica num entendimento natural, num entendimento humano. E diga comigo, se eu ler a Bíblia sem o Espírito, diga assim, eu nunca irei além. Porque
Porque você começa a querer interpretar a Bíblia segundo o seu intelecto, segundo o que você pensa. Se você só ler a palavra, você vai achar que é uma história da carochinha. Hoje eu vi um camarada na internet falando de uma coisa, tentando e conseguindo. Muitas pessoas, aqueles que leem a palavra sem o Espírito, acreditam em algumas coisas. Você já deve ter visto uma série de heresias na internet. Como a internet é boa para isso, para coisa que não presta. E a gente dá muito mais valor a essas coisas que não prestam, divulga essas coisas do que não presta, do que as coisas que realmente prestam. Hoje nós vimos algo que realmente presta, o testemunho daquele rapaz, do goleiro. Mas eu vi o camarada dizendo que quando o texto lá em Mateus capítulo 4 fala que Jesus foi para o deserto e foi tentado 40 dias e 40 noites, o camarada que lê a palavra, ele estava tentando me explicar. No caso, o texto estava ali para que quem quisesse, mas na minha visão, eu estou falando o que eu vi. Ele estava tentando me explicar que não foi bem 40 dias e 40 noites, que aquela colocação verbal de 40 dias e 40 noites, era que na época, quando você ficasse com fome, ficasse sem comer até ter fome, era como se fosse um jargão. Não, ficou 40 dias. Não! A Bíblia relata que foram 40 dias e 40 noites. E eu só consigo entender isso se eu tiver o Espírito. Se eu não tiver o Espírito, eu não entendo. Eu gostaria que você entendesse que quanto mais você busca o Espírito, mais você terá vitória, porque você vai começar a entender a palavra. Pastor, eu estou no deserto. Quantos estão no deserto nessa noite? Alguém me empresta algumas mãos para levantar? Se você está no deserto, eu vou te dizer uma coisa da parte de Deus. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida, que nunca falte o odre, nunca falta água no seu odre. Porque o dia que faltar a água no seu odre, você vai morrer no deserto. Está entendendo isso? Na terça-feira foi falado sobre água. Na terça-feira foi falado sobre profundidade das águas. Na terça-feira foi falado sobre você se lançar nas águas. Pastor, eu já estou terminando. Hoje eu vou ser bem sucinto. Só para que você entenda que quando não há Espírito, a palavra passa a ser apenas a palavra. Me desculpa se eu vou falar uma coisa pesada. Talvez eu não saiba me expressar. Mas quando não há Espírito, a palavra é apenas palavra, ela não tem poder. Eu vou te dar um exemplo. Quando você não tem um Espírito, quando você não tem a autoridade do Espírito Santo, como aconteceu com 2 jovens, que começou a expulsar o demônio de um homem, e eles estavam expulsando em nome de Jesus de Paulo. Olha o que o demônio falou para ele: sei quem é Paulo, conheço Jesus, mas e vocês? Porque eles tinham a palavra, mas não tinham o Espírito. Não adianta você ler a Bíblia e não se entregar à palavra, não querer praticar a palavra, não querer viver a palavra, e não que deixar o Espírito Santo tratar a sua vida, senão vai ser apenas palavra. E a palavra, ela sozinha, ela não tem poder. O poder está quando o Espírito Santo vem junto com a palavra, porque ele te revela. Não adianta eu profetizar vitória na sua vida, porque se você não tiver o Espírito, a profecia não se cumpre. Entende? Para que eu possa terminar, olha que coisa linda. Eu falei que eram 3 itens. E quando acaba o odre, e quando você não consegue mais sentir o Espírito, pastora Beatriz, a palavra perde o sentido. Porque quando você tem o Espírito, pastor Luiz, você usa a palavra com a autoridade do Espírito, você vê o sobrenatural acontecer. Foi pregado aqui pelo pastor, se eu não me engano, na quinta-feira passada, que Ezequiel profetizou sobre aquele vale de ossos secos. E quando ele profetizou o Espírito, o vale deixou de ser apenas um vale de ossos secos, se tornou um exército numeroso, porque havia o Espírito sobre a palavra de Ezequiel. Então, quando acaba o Espírito, a palavra perde o sentido, perde a força, e a mulher entra em desespero. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu não sei como é que você subiu aqui, os músicos, porque servem para vocês também.
Eu não sei como é que você entrou aqui. Eu não sei como é que você está assistindo essa live. Talvez você fale assim: pastor, eu já não sinto mais nada, nem um arrepiozinho. Pastor, a palavra parece que não tem sentido. Você já parou para pensar que você usa a palavra, cita a palavra, clama a palavra e nada parece acontecer? Pode ter acabado o espírito, a palavra pode ter perdido o sentido, mas olhe para o lado, ainda tem a promessa. O menino ainda está ali, ainda tem a promessa. Acabou a palavra, acabou o espírito. Você não tem mais forças para buscar, você não tem mais forças para ler a palavra, mas a promessa ainda está ali. E sem que H saiba, ela guarda a promessa. Olha a provisão de Deus. Você está no meio do deserto, de repente aparece uma árvore, e H pega o menino, que é a promessa, e coloca embaixo de uma árvore. E o Salmo 91 nos diz: na sombra do Onipotente descansará. Hoje eu quero pedir que tu pegue a tua promessa e coloque na sombra do Onipotente. Descansa no Senhor. Vai reviver a palavra, vai reviver o Espírito. Você vai estar chorando, você vai estar clamando, você está aqui buscando, e quando tu menos perceber, o Senhor está agindo lá na promessa, está movendo a promessa. Enquanto H chorava aqui, Ana, enquanto H, Bruno, se desesperava aqui, a promessa estava guardada na sombra do Onipotente. Deus está falando com alguém aqui, irmã Vera. Enquanto a senhora está aqui, ó, a promessa está embaixo da sombra do Onipotente. Se você continuar nesse texto, a Bíblia fala que depois disso, minha amada, o menino cresceu forte. E a Bíblia fala que ele se tornou um arqueiro. Perdoe-me, um flecheiro, é assim que a Bíblia fala. Pega essa visão agora. Aonde o menino foi criado, pastor? No deserto? O que tem no deserto? Nada. Agora pensa comigo. Quem viu o filme do Robin Hood? Arqueiro vive onde, igreja? Arqueiro vive na floresta, pastor. Por que o arqueiro vive na floresta? Porque existe uma série de coisas para ele treinar. Tem árvore, o povo que gosta, tem maçã nas árvores, acertar a maçã. Tem um guaxinim passando, tem um bichinho correndo para cá, ele vai lá. O menino, a Bíblia fala que ele se tornou um flecheiro no deserto, aonde não passa nada, aonde não tem lugar para treinar. Sabe o que a Bíblia está falando para mim e para você? Ele virou um especialista porque não havia margem de erro na vida dele. A oportunidade que aparecia, ou ele acertava, ou ele morria de fome. Será que você está entendendo? Hoje Deus está te dando uma oportunidade para você pegar a sua promessa que está embaixo da sombra do Onipotente, reviver o Espírito, vivenciar a palavra. E é hoje. Não deixa passar, porque você não sabe se você está no deserto. Não tem muitas oportunidades. O menino se tornou um flecheiro no deserto, meu amado irmão, e ele aprendeu a não perder uma oportunidade. Quando aquele homem saía com seu arco e flecha, todos tremiam, porque falou: esse não erra uma. Você imagine passar um lagarto no meio do deserto. Ou ele pega aquele lagarto ou ele morre de fome. Ele é obrigado a acertar. Deus está me dizendo aqui nessa noite que existem homens e mulheres aqui dentro que estão vivendo assim, mas ainda não aprendeu a ser assertivo. Tem homens e mulheres que Deus está dando oportunidades e está deixando passar. Por isso que esse deserto nunca acaba. Por isso que é uma sede insaciável. Por isso que é uma fome insaciável. Mas se você chegou aqui dentro, se você está nos assistindo, é porque a promessa ainda está debaixo de uma árvore.
E nessa noite, em o nome do Senhor Jesus, o Senhor vai ouvir o teu clamor e vai lá na promessa e vai dizer: